Este podcast é recomendado apenas para maiores de 18 anos. Sexo Explícito. O podcast para você gozar a vida. E aí, taradinhos e taradinhas, tudo bem com vocês? Hoje no Sexo Explícito eu trago um casal muito especial para nós falarmos sobre um assunto que vocês me pediram pelas redes sociais e que eu acho que vai ser bem interessante, vai ser bem instigante para vocês. Hoje eu estou aqui com a Marina e com o Márcio. Oi, gente. Olá. Oi, tudo bom? Para quem não conhece vocês, se apresentem. Bom, nós somos Marina e Márcio, um casal praticante de swing, que seria a troca de casais. Nós já estamos juntos há mais de 20 anos. Nós praticamos swing há mais de 10 anos. Temos um blog sobre o assunto, né, na internet. Vocês podem procurar se tiver interesse. É marinaemarcio.com, super simples. Nós estamos também nas redes sociais, né, Twitter, Facebook, Instagram. Se você digitar Marina e Márcio, provavelmente já nos encontrará. Queria saber um pouquinho da história de vocês, de como que vocês se conheceram. Bom, a gente se conheceu, a gente morava no mesmo bairro, né? A gente meio que se conhecia de criança, mas o tempo passou, a gente perdeu o contato e muito tempo depois a gente se encontrou como adulto. E aí surgiu aquela paquera e tudo mais, a gente começou a ficar, namorar e virou o que virou hoje. Todo esse tempo juntos já como casados. Bom, falando a respeito de swing, de relacionamento a três, eu peguei algumas perguntas que o pessoal me mandou pelo Facebook e eu imagino que sejam perguntas que vocês já têm o costume de ouvir, mas eu acho que o swing para muitas pessoas ainda é algo muito misterioso, né? Com certeza é algo muito misterioso mesmo. E existe muita confusão, na verdade, entre o swing e o relacionamento a três, que seria o homenagem, porque as pessoas acabam colocando várias práticas de sexo não convencionais, tudo dentro do mesmo nome swing, porque ele acabou pegando essa fama de ser algo muito livre, né? Uma suruba, uma putaria generalizada. Então tudo o que foge do padrão, as pessoas que não têm um conhecimento muito profundo do assunto chamam de swing. Mas na verdade swing, ele se refere à troca de casais, enquanto o relacionamento a três seria um homenagem a trois. Tanto é que a primeira pergunta é a pergunta mais básica, assim, é como trabalhar os ciúmes? Essa eu vou deixar para o Márcio responder. Essa pergunta a gente acaba recebendo bastante também. Tanto no swing como no homenagem, a gente tem que lidar com essa questão do ciúme, né? Então é difícil para muita gente, foi difícil para mim também no começo, a gente separar aquilo que é algo, uma brincadeira, um prazer, que seria o sexo em si, da emoção, do relacionamento, do amor. Então, a partir do momento que a gente consegue trabalhar um pouco essa divisão, essa questão dos ciúmes, a gente consegue estar melhorando. No meu caso específico, eu acabei trabalhando internamente na questão de tentar transformar esse ciúme em tesão. Por exemplo, eu imaginava uma situação da Marina com uma outra pessoa. Eu sentia aquele ciúme dentro, mas ao mesmo tempo eu ficava transformando esse tesão, né? Por exemplo, imaginando, safada, tá ficando com outro, você vai ver que quando eu te pegar, eu vou fazer igual, vou fazer mais, entendeu? Algo nesse sentido. Porque a gente precisa lembrar que o ciúme, ele vem da ideia de possessão. Por que a gente tem ciúmes? Porque é meu e tá ali com o outro, talvez, né? E no swing, como a gente precisa ter esse desprendimento, digamos assim, esse desprendimento emocional, a ideia de meu marido, minha esposa, meu, não dele, ela vai caindo por terra aos poucos. E isso acaba ajudando a pessoa que tem muitos ciúmes a trabalhar essa questão também fora de outras áreas que não seja o sexo. O que é bacana é a questão da cumplicidade, que acaba ajudando nesse ponto de ciúme. Porque é algo que os
dois estão curtindo juntos. Independente se é uma homenagem, se é uma troca, se é um grupal, o casal tá ali junto, curtindo junto. Ninguém tá fazendo nada escondido, né? E a troca depois do sentimento, das emoções ali que envolveram a situação é muito importante para que o casal fique mais junto e essa questão de ciúme acabe sendo superada. Tanto é que a próxima pergunta é: como trabalhar ver sua mulher ou esposo gozar mais gostoso com o outro? Acho que isso já entra dentro do que vocês estão exatamente falando, né? Então, é porque a gente entra também nessa questão de por que ele achou que foi mais gostoso com o outro do que com eles. Quer dizer que ele tá fazendo errado, que ele não tá sabendo colocar, sei lá, fazer alguma coisa direito com a esposa. Ou seja, tudo isso entra no mesmo guarda-chuva emocional, que é, putz, ela vai me deixar se eu não fizer melhor, ou se eu não for melhor, ou se eu não superar tudo isso, né? Só que com a convivência, com a prática, você vai percebendo que os casais, eles acabam se amando mais, apesar de estarem com outras pessoas. Parece meio contraditório, sim, mas quando você começa a experimentar essa sensação de estar com o outro, você ter prazer com o outro, em seguida você quer ter prazer com a pessoa que está ali do seu lado o tempo todo. Isso é uma constante em todas as pessoas que praticam o swing, ou homenagem, ou qualquer outra forma de relação que não seja só entre o casal. Depois da prática em si, o casal, ele sempre pega fogo, ele sempre fica junto, e é sempre gostoso. Existe só um ponto que é assim, como está a relação desse casal. Se é uma relação que já tá ruim, que o sexo já não é bom, que um não consegue satisfazer o outro na cama, muita gente acha que o swing salva o casamento, ou manager, enfim, qualquer prática de libertação sexual, acaba salvando o casamento, salvando a relação. Não é bem assim, né? Inclusive uma das perguntas que uma das pessoas fez foi: qual a opinião da comunidade a respeito de casais que iniciam swing como forma de salvar o casamento? Então, é exatamente nesse ponto. Porque o medo, de repente, de fazer com outra pessoa vai ser mais gostoso, a pessoa não vai querer fazer mais comigo. Mas espera aí, tá sendo bom pra vocês? Se tá sendo bom, é certeza que foi só algo diferente. Ninguém conhece mais a parceira do que você, ou parceiro. É só uma questão e acaba sendo algo diferente ali na experiência. Agora, até adiantando essa pergunta, esse ponto, não salva. A gente fala que o swing, ele é um buster. Ele potencializa a relação. E se tá ruim, vai ficar pior. Se tá boa, vai melhorar muito. Então, assim, essa ideia de que swing salva casamento não é verdade. Pode ser que alguma situação aconteça, mas não é uma regra. Então, quando a gente fala em salvar casamentos, vem aquela ideia assim, putz, a pessoa vai se separar, então como último recurso, ela vai tentar o swing. Eu acho que talvez seja essa direção. Porque existem casais que estão com dificuldades. Aliás, qual casal não tem dificuldade na relação? Todos têm. E então, às vezes, é uma dificuldade de comunicação, eles não estão se entendendo direito. Às vezes é uma dificuldade no sexo entre eles mesmos, alguma coisa está faltando, ou alguém quer experimentar algo e o outro ainda não quer. Sabe quando falta um pequeno ajuste? Talvez essa ideia de salvar casamento, ou seja, um pequeno ajuste na relação, o swing pode ajudar sim. E talvez algumas pessoas peguem e falem assim, mas ajudou muito a nossa relação. Concordo nesse ponto. Agora, se ela já está a ponto de separar, se tá muita briga, se tá ruim, se os casais já pensam, mas olha, não tá dando mais, o último recurso é o swing, não vão, porque vai ser quase assim um assinado de separação mesmo. Porque o básico também do swing é o companheirismo e aquilo que o casal combina entre eles. Então, quais são os limites para cada um, o que é que se deve, não deve, entendeu? O que é que um gosta, quais são as preferências de cada um. Se você imaginar um casal que não tá bem, um vai ligar o botãozinho do foda-se e vai, se tá bom pra mim eu vou fazer que se dane. Não vai ter essa preocupação com o parceiro. Então essa acho que acaba sendo uma grande diferença. Se o casal tá legal, vai existir essa cumplicidade, vai existir essa preocupação. Isso acontece com a gente tá ali às vezes com várias pessoas ali, mas a gente tá sempre de olho no que tá acontecendo com o outro, se tá sendo legal pra ela, se tá sendo legal pra mim. Então a diferença começa na verdade por aí. Se é um casal que não tá bem, ele não vai
ter essa preocupação. E aí a chance da coisa dar errado é grande. A próxima pergunta, ela entra um pouquinho nisso, perguntando se vocês saem sozinhos ou sempre juntos. Essa pergunta é uma discussão entre nós, porque eu acho que não tem problema, eu gostaria de sair sozinha, e ele também. Eu acho assim que pra mim é um tesão saber que ele saiu com o outro, se divertiu, depois ele volta e me conta. Mas pra ele não curte esse tipo de prática, ele gosta que a gente esteja sempre junto. Então, eu e o Márcio, a gente tem essa diferença, que não nos impede de curtir absolutamente nada, né? A gente vive super bem dentro do meio com essa diferença. O ponto é que a gente acaba comentando é nunca se fechar totalmente. Então, já teve uma situação que ela saiu, viajou, foi até para uma outra cidade, foi sozinha. Isso também não foi o fim do mundo, mas tem aquela questão das preferências de cada um. Isso que é importante o casal se entender e conversar para se entenderem o que é bom para um, o que é legal para o outro, tentar chegar num acordo nessas diferenças, porque assim, se um fosse literalmente igual ao outro, provavelmente nem estariam casados, né? Faz sentido. Mas uma coisa que eu tô pensando aqui e que eu acho que pode ser interessante a gente discutir é como que no fim das contas vocês lidam com essas diferenças na prática sexual em si, porque eu acredito que um deve ter um ritmo mais intenso, o outro deve ser mais tranquilo. Como que vocês fazem? Vocês procuram casais com as mesmas dinâmicas que vocês? Como que vocês lidam com isso? Bom, no começo nós procurávamos casais mais ou menos parecidos, sim. Então nós entrávamos em sites de relacionamento, né? Nós procurávamos muita coisa na internet, trocávamos fotos, trocávamos mensagens, tal, combinava tudo, marcava um dia, saía e encontrava o casal. Só que com o decorrer do tempo, nós fomos percebendo que esse processo, ele é tão demorado e no final das contas você chegava ao vivo e a pessoa não era nada daquilo que você tinha imaginado. Então a gente meio que tirou esse caminho. Nosso caminho hoje na prática é o seguinte: nós saímos, ou vamos para casa de swing, vamos para alguma festa, vamos para alguma balada. Lá a gente avalia a situação, vê as pessoas que são interessantes para os dois, né? E aí a gente vai conversar com essas pessoas. Olha, a gente gostou de vocês, o que vocês fazem, vocês curtem também, topa, não topa, vamos, não vamos. Na prática é assim que funciona. Isso pode ser com casal, com solteiro, com solteira, grupal, com amigos, exibicionismo, qualquer coisa que a gente tenha vontade de fazer no momento, nós combinamos ali na hora com as pessoas. Esse ponto que a Marina comentou é importante porque, assim, apesar da gente ter uma preferência, tanto eu como ela, a gente gosta muito de sexo. Então, a gente curte festinhas que tem 2, 3 casais, 4 casais. Mas isso não quer dizer que a gente só vá procurar isso, só vá fazer isso. Porque é muito do dia, é muito do momento. Então, tem dia que a gente quer ficar com a menina, fica só com a menina. Tem dia que é um single, faz um menage. Tem dia que, de repente, a gente encontra um casal que é um casal mais tranquilo, mas a gente tá nessa pegada também de algo mais tranquilo, né? Então é muito do dia. E como ela falou, a gente acaba indo mais pro encontro cara a cara pra gente seguir com o que a gente imagina. E quais que são as preferências de vocês? Nós preferimos troca de casais, com certeza. A gente gosta do envolvimento com outras pessoas, porque tem alguns casais que gostam muito do swing ou do clima do swing só pelo ambiente, só por estarem ali. Eles não fazem interação com ninguém, eles não fazem trocas, eles não fazem nada. Eles só gostam de curtir o momento e o clima ali. Nós respeitamos, assim como qualquer outra pessoa no meio respeita todas as preferências, mas se a gente pudesse escolher, a gente vai querer experimentar outras coisas. Nós dois temos esse perfil de curiosos, de experimentar, de aventurar-se e de se jogar naquilo que a gente está querendo viver no momento. Vocês dois são bi? Não, só a Marina. E se uma pessoa ouve o meu programa e pensa assim, nossa, swing é uma coisa que eu gostaria de propor para minha parceira, qual que vocês acham que pode ser um bom começo para a pessoa propor isso para o parceiro, para a parceira? Para começo de conversa não é fácil, porque você imagina que você tá com seu parceiro ali, relação estável, uma relação entre aspas normal, e de repente você quer propor uma coisa diferente para ela. Você vai fazer isso?
É muito difícil você chegar e falar assim, ei, vamos experimentar algo diferente? Até mesmo para você, de repente, propor, experimentar um gel diferente. Vamos visitar uma sex shop pra gente ver se tem algo diferente pra gente lá. Isso já é muito difícil. É preciso ter muita coragem. Como a maioria das pessoas não tem essa coragem, o que nós sugerimos? Quem teve a ideia primeiro, começa a mandar algumas informações sobre o assunto para o parceiro. Assim, não precisa dizer que é ela que está mandando. Você pode mandar tipo um e-mail anônimo, como se fosse um spam, né? Manda uma matéria do nosso blog. Mas não começa mandando aquela coisa muito pesada, muito explícita. Manda algo que você sabe que o seu parceiro vai gostar. Meu parceiro, ele é intelectual, poxa, então escolha, por exemplo, uma entrevista para mandar. Não vai escolher uma foto de suruba. Meu parceiro, ele é super visual, ele gosta de ação, tal. Então já manda uma foto mais quente. Você vai, né, adaptando o seu material à disposição com a personalidade do seu parceiro. Vai enviando, vai vendo a resposta dele, vai perguntando numas conversas, assim como quem não quer nada. Poxa, você viu ali o Amor e Sexo? Passou a reportagem sobre homenagem. O que você acha disso? Cara, no geral, você não precisa nem perguntar o que você acha. Você lançar essa ideia, o parceiro já vai responder, não quero nem saber. Ou então ele vai responder, puxa, interessante, né? Pronto, a partir daí, você já sabe mais ou menos o que ele está pensando do assunto, você já pode seguir um caminho ou outro. Um outro ponto, às vezes até durante a transa, porque naquele momento que o casal tá ali, o tesão lá em cima, naquele momento de interação, algo bem quente, você lançar algo ali no meio da brincadeira dos dois, não como uma proposta, né? Mas como se fosse, nossa, eu tava imaginando tal situação. De repente também fica um pouco mais fácil do que de repente numa conversa, tá os dois na sala e do nada alguém chegar com esse assunto. Alguma coisa assim mais pra pimentar, né? No momento mais íntimo. Isso, de repente até um vídeo, um filme que tenha essa situação. Eu vou dar o exemplo do nosso caso. A gente casou e a gente tem uma linha bem tradicional, tanto da minha família como da família dela. Então eu me achava muito safado pra ela e ela se achava muito safada pra mim. Porque assim, eu imaginava mil e uma coisas, ela também, e a gente não tinha essa liberdade pra se falar. Quando a gente começou a assistir alguns filmes pornôs e tudo mais, comecei a perceber que todo filme que tinha interação, não só de um casal, mas uma homenagem, um suruba, um vídeo de swing, mais pessoas envolvidas ali, o tesão dela era muito maior. Aí eu falei, opa, tem alguma coisinha aí. Aí assim, isso acabou dando a liberdade pra gente começar a conversar sobre esse tema. Isso é sensacional. Uma pergunta que fizeram e que eu acho que de repente pode ser interessante vocês responderem, como vocês evitam pessoas escrotas? Aí eu acho que isso entra um pouco no como selecionar, como se relacionar com outras pessoas, né? Olha, como é difícil, porque você tá no meio de pessoas, né? O swing, ele tem todo esse aspecto pro casal que é muito gostoso, mas a gente não pode esquecer que swing é feito de pessoas. E qualquer ambiente onde tenham pessoas, você vai encontrar absolutamente de tudo. Então, tem gente legal? Tem. Mas tem gente muito sacana, tem gente muito má, tem gente que vai querer o seu mal, enfim, tem muita coisa. O que acontece conosco? Nós já temos uma certa experiência para, olhar a pessoa ali e sacar mais ou menos se tem a ver com a gente ou não. Então a gente já se aproxima ou não. Existem outras pessoas que também têm mais sensibilidade em perceber essas coisas, né? Então, se você já tá sentindo que aquela pessoa ali não vai te dar uma coisa legal, que a gente não sabe dizer que é exatamente, mas você está sentindo que não vai dar certo, não vá. As chances de dar errado é muito grande mesmo. Já acontece outras vezes da gente começar a ter uma relação com alguém e aí no meio do negócio a pessoa meio que se revela ali, essa pessoa é muito escrota. Então a gente também acaba se afastando dela, né, depois de ter conhecido. Isso acontece. O que a gente precisa ter em mente ao se relacionar com pessoas em qualquer lugar? Você não é culpado pelo que a pessoa não te mostra. Então você tem que ir descobrindo quem é aquela pessoa.
A vantagem do swing é que geralmente as pessoas já entram lá no swing mais abertas do que de repente num trabalho ou na família, né? Que as pessoas já usam mais máscaras para se proteger de várias coisas. No swing, geralmente, elas já são mais abertas. Então é mais fácil de você sacar quem que é legal, quem que não é legal para você. E um ponto, fazendo até uma publicidade, acesse nosso blog. Lá, por exemplo, tem um post falando como falar não. Porque tem muito casal iniciante que fica sem jeito de falar não, de fugir exatamente dessas situações ou dessas pessoas escrotas. O swing, ele é justamente libertador. Ele tá ali para diversão do casal. Então, se algo não tá legal, não tenha medo de falar não. Isso acontece com a gente. Às vezes chega um casal, a gente acha o casal escroto, e o casal vem insistindo em alguma situação com a gente, e a gente fala, meu amigo, casal, querido, não vai rolar com a gente não curtiu vocês, não pintou afinidade, entendeu? Isso é muito importante entenderem, né? E outra situação, por exemplo, é lembrar que, como eu falei, é pra diversão dos dois. Se algo está trazendo problema pro casal, uma vez aconteceu com a gente, tava eu e a Marina discutindo sobre a situação de um outro casal amigo nosso. A gente parou, não, peraí, a gente tá entrando num conflito por causa de aquela situação de outro casal meu, esquece. Então corta a relação com aquele casal, porque assim, ele tá trazendo problema pra gente ao invés de estar trazendo coisas boas, diversão. Então, saber falar não é fundamental, né? Pra conseguir estar fugindo dessas situações. Uma outra pergunta que eu acho que vocês também devem receber bastante é como chegar em alguém e propor sem parecer ofensivo. Eu imagino que devem ter casais que, né, tem vontade com alguém que é conhecido, com uma amizade, alguém próximo. O que vocês acham disso? Bom, primeiro de tudo, você só vai propor algo do tipo se você souber que a pessoa também é adepta da relação liberal. Mesmo que ela seja muito sua amiga, que você a conheça profundamente, não assuma que essa pessoa ela vai ter uma mente aberta como você, tá? Porque nós já vimos muitas amizades sendo desfeitas, muitos problemas entre família, entre amigos, porque a gente assume que eles são tão liberais quanto nós. Então, primeiro de tudo, se a pessoa não é do meio, nem faça uma proposta dessa. Agora, se você já está no ambiente do swing, tá todo mundo ali para o mesmo objetivo, e aí você precisa chegar naquela pessoa que você está a fim de ficar. É difícil mesmo, porque nem todo mundo tem essa inteligência emocional, né, de sacar a hora de falar, de entender o que falar naquele momento. Algumas pessoas têm muita facilidade nisso e chegam rapidinho e já vão falando, oi, tudo bem, como é que você tá? Gosta disso, gosta daquilo, e aí, o que você acha? Vamos ou não vamos, sabe? Para algumas pessoas isso é muito simples, para outras nem tanto. Inclusive foi por isso que nós montamos o curso para casais liberais. Nós criamos 4 técnicas de abordagem baseada nas personalidades dos casais, para que as pessoas consigam finalmente falar, eu quero transar com você, sem ser ofensivo, né? Mas lembrando que, como ela colocou, isso já no ambiente onde você sabe que aquele outro casal é adepto do swing e tudo mais, né? Essa questão de propor para alguém que não é swing ainda do meio, a gente fala meio liberal, digamos assim, é mais difícil. De repente, o que a Marina comentou de sugestão para propor para um parceiro, sirva também para, de repente, você propor para aquele casal amigo, para aquela pessoa amiga, entendeu? Comentar que viu algo, mandar alguma matéria, algo muito subjetivo, nada que dê a entender que você já faz aquilo. E por fim, a gente tem a pergunta final, que também acho que entra dentro dessas perguntas que vocês devem receber sempre. Qual o ponto de vista de vocês sobre essa relação sexo versus amor? Bom, eu sou uma pessoa, eu converso muito com o Márcio e eu falo assim que eu acho que eu não sou muito desse mundo, né? Porque desde pequenininha eu tenho essa ideia de que as pessoas não são de ninguém e não tem que ter briga com ninguém. Esse lance, sabe, que eu via dos casais que brigam, que traem, pra mim sempre foi inútil, sabe? Então a minha visão de amor é um amor assim, acima de tudo isso. Eu gosto muito da visão do... eu não vou lembrar o nome dele agora. É um psiquiatra que ele chama de mais amor.
E mais amor, na visão dele, é justamente esse amor não romantizado que a gente conhece hoje, né? E nesse amor não romantizado, as pessoas, elas são individuais, elas têm suas carências, suas necessidades, e elas não se completam, mas elas escolhem viver junto, por isso que dá muito certo. Então esse mais amor, ele está acima dessas picuinhas de ciúminho, aí você saiu daqui, você foi pra lá, aí você não me ligou, aí você tá usando uma roupinha muito assim. Isso é bobagem, porque o amor, ele é muito maior do que tudo isso. Ele é muito maior, inclusive, do que o sexo com outras pessoas, porque o sexo é uma coisa fisiológica, enquanto o amor é algo emocional. Inclusive, elas estão no nosso cérebro na mesma área, mas existem estudos já comprovados que enquanto o amor, ele ativa diversas áreas do nosso cérebro, o sexo, ele ativa uma área específica. Ou seja, o sexo é sexo. Ele não está relacionado com qualquer outra coisa. Ele é uma necessidade do ser humano fisiológica. Então você sente desejo por alguém, faz sexo, ok. Isso não quer dizer que você o ama, que você vai ficar com ele para sempre, que a sua vida vai mudar radicalmente. Não, pelo contrário. Então essa é a minha visão. Em relação ao amor, eu costumo dizer que amor sem liberdade não é amor, é medo. Aí você tem medo de perder o parceiro, você tem medo de ficar sozinho, você tem medo de não ser aceito socialmente porque você não tem ninguém. Enfim, medos, vários medos. Já quem ama, liberta, porque pensa assim, eu não conseguiria viver uma vida se eu não deixasse o Márcio fazer o que ele quisesse com quem ele quisesse. Porque pra mim seria assim uma incerteza, ele só tá comigo porque eu tô prendendo ele. Não, nesse caso eu tenho certeza que ele está comigo porque ele me ama. E isso pra mim é extremamente reconfortante. O ponto principal é realmente esse, tentar separar, né? Dividir o que é uma diversão, um prazer momentâneo, algo ali passageiro, né? Que é o sexo em si, de um sentimento mais forte, que é o amor. Ai, gente, adorei conversar com vocês, foi muito bacana. E eu espero que quem tá ouvindo se sinta inspirado a melhorar os seus relacionamentos. É verdade. Só posso falar mais uma coisinha antes de terminar? Que eu lembrei agora. Sim, eu quero perguntar pra vocês o conselho de vocês para as pessoas gozarem mais a vida. Exatamente, né? Você nos convidou para falar sobre swing, né? E nós falamos de muita coisa aqui e quase nada foi relacionado à prática do sexo em si, porque a gente descobriu nessa vida de swing que swing é muita coisa, entre elas o sexo. E quando a gente fala assim que tem um curso para casais, as pessoas, algumas até dão risada. Mas vocês ensinam a fazer sexo? E a gente responde, de jeito nenhum. Sexo, como eu disse antes, é algo fisiológico. O corpo faz naturalmente. Não precisa ensinar nada. Nós precisamos aprender a nos relacionarmos, tanto entre casais, nos relacionar conosco mesmo, nos conhecer, para podermos nos relacionar com as outras pessoas também, tá? E assim a gente consegue gozar a vida, não só no swing, a gente goza a vida em todos os lugares, né? Nós percebemos que as pessoas que praticam o swing, elas são mais felizes no trabalho, elas são mais felizes com as famílias, elas são mais felizes nas viagens, a gente sente isso, né? Nós temos um amigo até que fala assim, nossa, eu sou tão quieto, calado, que quando eu entrei pro swing, a minha família questionou, nossa, o que aconteceu com você que agora você tem tantos amigos? Não é que ele tem tantos amigos, é que ele simplesmente goza a vida agora. O bacana, nesse sentido de gozar mais a vida junto com o seu parceiro, o lado que eu acho muito bacana é a questão da cumplicidade do casal. E essa cumplicidade, igual a Marina colocou, ela foge do tema sexo. Porque, assim, se eu tenho a liberdade de falar pra Marina que, nossa, a gente saiu com um casal ontem, a menina fazia assim, eu peguei ela assado, eu comi ela de tal forma, ela fez algo, ou se, por exemplo, eu passo a menina na rua e falo, nossa, que menina gostosa, já pensou a gente... Essa liberdade que o casal acaba adquirindo, ela acaba ajudando em todo o resto. Então, assim, muitos casais com problema financeiro vão ter mais liberdade de conversar sobre o problema de finanças, de qualquer tipo de problema, entendeu? Qualquer outra situação que o casal passe, vai ser algo mais leve, vai ser algo mais fácil de estar superando. Ah, é sensacional, gente. O negócio tudo é comunicação e diálogo, não é isso? Uhum. Exatamente. Então, muito obrigado por vocês terem participado. Muito obrigada pelo convite e estamos aí à disposição para outras dúvidas.
Exatamente. Sim. E todos os contatos... Pode falar, desculpa, te interrompi. Não, eu tava mandando um beijo pra todo mundo, pros ouvintes, um abraço. E eu quero dizer que todos os contatos de vocês vão estar na descrição do episódio, beleza? Ótimo. Beleza. Então, beleza. Beijo. Beijo, tchau, tchau. Vocês devem ter observado que o áudio não estava perfeito dessa entrevista, mas eu espero que o conteúdo compense. E eu quero pedir desculpas por isso, mas no dia eu tive um problema, não pude gravar nas condições ideais e não podia perder a entrevista. Então eu fiz essa entrevista numa praça de alimentação de shopping. Por isso que vocês escutam alguns barulhos, alguns burburinhos. Eu espero que o conteúdo tenha compensado. E o blog da Marina e do Márcio, só lembrando, é marinemarcio.com.br. Se toca. Então, pessoal, aqui no programa a gente sempre fala sobre amor próprio e sobre a necessidade de se conhecer bem. Então, essa semana eu quis fugir um pouco das dicas de sempre e convidar vocês a participar também. Hoje eu vou propor um desafio musical. Quero que vocês me enviem pelo Twitter @podsexoexp aquela música que você coloca pra tocar, pra entrar no clima. Não sejam tímidos, eu quero saber as músicas sexys de vocês. E eu vou te dizer, se você não se masturba ouvindo música, você devia experimentar. E se quiser, vale me mandar também aquela música que você coloca pra dar aquele clima com seu parceiro ou a sua parceira. Bora começar a brincadeira? Eu vou primeiro, vou sugerir 2 músicas e eu aguardo as músicas de vocês. A primeira é uma faixa de 2016 da Rihanna, do maravilhoso álbum dela chamado Anti. Vocês já escutaram esse álbum? Eu já perdi as contas de quantas vezes eu ouvi essa música, e ela é um lado B do álbum, quase ninguém conhece. Ela se chama Same Old Love, e esse disco tem músicas muito boas mesmo, mas essa faixa mexe comigo por algum motivo. Então fica aqui a minha dica, Same Old Love, da Rihanna. Mas eu vou te falar, se você não conhece esse disco, ele é um álbum sexy pra cacete. Então escuta tudo de uma vez, se você nunca ouviu. Foge das faixas óbvias, tem muita coisa boa. Segunda escolha foi muito difícil porque eu quis fugir do óbvio, mas foi complicado porque esse cara é um cara óbvio. O The Weeknd pra mim é atualmente um dos caras que mais faz músicas sexys. Não é difícil achar uma playlist dele no YouTube e simplesmente deixar rolando, sabe? Então eu vou dar minha dica e depois eu vou deixar uma bonus track. Olha eu trapaceando. Porque o Weeknd é que nem bis, é impossível ouvir uma só. A minha escolha é Love Me Harder, parceria entre o The Weeknd e a Ariana Grande. Eu gosto muito dessa música e eu acho o clipe dela sexy pra caramba. É uma música muito gostosa de curtir. De Love Me Harder, eu quero deixar vocês com uma faixa menos conhecida do Sr. Sexy por excelência, que é uma faixa chamada Often. Often é uma música que tem uma letra interessante e que, assim, a primeira vez que eu escutei, eu fiquei pensando assim, caralho, que música. E o clipe também é bem legal. Eu acho que provavelmente todos vocês já escutaram Love Me Harder, mas Often pode surpreender vocês. I usually love sleeping all alone. This time around, bring a friend with you. But we ain't really gonna sleep at all. You ain't gonna catch me with them sneak pictures.
In my city, I'm a young god. That pussy kill be so vicious. My God, why? Então é isso, 3 dicas: Same Old Love da Rihanna, Love Me Harder do Weeknd e Often do Weeknd. Lembrando que eu aguardo as músicas de vocês pelo Twitter, @podsexoexp. Quem sabe no futuro eu não faço um especial musical só com músicas pra trepar. Bora lá? Oh yeah, 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 oh yeah. Quem conta um conto. Bom, o conto de hoje é bem especial porque nós temos uma estreia. Eu confesso que eu tô bem nervosa porque esse conto quem escreveu fui eu. E é um texto muito pessoal pra mim. Então eu tô bem apreensiva pra saber o que vocês vão achar. O conto se chama Calma e é narrado pela curitibana maravilhosa Kellen Bonassoli, também conhecida no Twitter como @eusouakel, com 2 L's. Ela tá retomando um projeto dela bem bacana, chamado Sexy Tintas, só com contos eróticos que ela escreve. Segue ela também lá no Twitter, @sxtpod, @sxtpod. Olha, eu tenho que agradecer demais a Kel por ter topado. Essa narração dela pra mim foi um presente. Trazer essa história pra vida foi assim muito sensacional. Eu espero que vocês gostem dessa estreia, dessa marinheira de primeira viagem que vos fala. Então, confiram. Calma. Daqui uma semana, você vai estar aqui e eu mal posso esperar. Quando eu deito de noite, não consigo dormir. Eu fico lembrando das nossas fodas bem dadas. A gente tava no seu apartamento ouvindo música, porque você não tem TV. O céu lá fora escurecendo, numa cor linda avermelhada. A varanda entreaberta, a rede pendurada, ventilador de teto ligado, a gente no sofá. O calor onipresente, eu morrendo de timidez sentada do seu lado, sem saber o que fazer. A gente bebendo e cantando junto as músicas que tocam no seu celular. Seu gosto é eclético e me surpreende. Eu decido num ato de coragem colocar a minha mão na sua perna e ver o que acontece. A gente continua conversando, como quem não quer nada, como se não estivéssemos morrendo de tesão pelo outro. Os barulhos lá fora são de passarinhos que não fazem ideia de como eu tô me sentindo. Ai, que saudade da vista da sua varanda. Eu desisto. A timidez é paralisante. Deito na cabeceira do sofá, longe de você, cansada. Ah, melhor deixar pra lá. Não vai ser dessa vez. Talvez seja melhor deixar as coisas como estão. De repente, você me puxa pelo braço pra perto de você. Coloca meu braço em volta do seu pescoço e eu fico desorientada com a sua pele quente, seu cheiro gostoso. Passei o dia inteiro daquele jeito, pensando em como me expressar sem dizer. Eu vou beijar você e não me importo se você não quiser. Mas você me beija de volta e me surpreende. A gente se beija cheio de tesão acumulado e quando eu dou por mim, tô no seu colo. Eu tiro a calcinha e você me surpreende. Você não tem pressa nenhuma. Coloca a mão por baixo da minha saia e me diz, como sempre, calma. A sua mão no meio das minhas pernas faz a minha pele ferver por dentro. O meu coração parece que vai pular pela boca. Não foi dessa vez que eu te chupei. Você foi generoso, não quis saber de si, só de mim. A gente vai pra cama e você me chupa de um jeito que eu nunca vou esquecer. Você sabe exatamente o que fazer e isso me deixou desconcertada de prazer. Você pega a camisinha e eu fico de 4 pra você. E a gente encaixa tão bem que parece que meu corpo foi feito pra isso, pra encaixar com o seu. Ai, seu pau é gostoso demais, entrando e saindo devagar, me deixando salivar de tanto tesão. Eu me masturbo enquanto você mete forte e é bom demais. Lembrar do seu pau me deixa subindo pelas paredes. Você passa a mão na minha bunda e me dá um tapa tímido. Eu incentivo mais porque eu gosto. No começo você fica sem jeito, mas logo se recupera. E esse seria só o começo de uma sequência de fodas maravilhosas. Te digo pra você vir por cima porque eu adoro e você vem. E a impressão que eu tenho é que aquela não é a primeira vez. É como se os nossos corpos se encaixassem desde sempre. Como se a gente tivesse sido feito pra aquilo. Ai, minha buceta foi feita pro seu caralho. É só o que eu consigo pensar.
e logo lamento minha timidez e o tempo que eu perdi. Você goza e eu só fico pensando que eu quero outra vez. Eu nunca consigo resistir ao seu cheiro bom. Ai, saudade da sua cama. Quero morder sua boca, chupar o seu pau bem devagar, lamber da cabeça como eu tanto gosto. Com calma. Daqui uma semana você vai estar aqui e eu mal posso esperar. Esse foi mais um episódio do podcast Sexo Explícito. Foi bom pra você? Com edição do Mogli, dos podcasts Galera do How e Big Tree, vinhetas da Cafeína do podcast Papo Delas e artes visuais da Júlia Brasolin, do podcast Terapeuta. Eu me despeço de vocês pedindo, como sempre, aquela forcinha no iTunes para o meu programa ficar mais conhecido. Nós também estamos no Spotify e na Rádio Sense, é claro. E aí? O que você está esperando? Bora gozar a vida? Beijo! Edição Jungle Boy.